Uma executiva negra de 48 anos entrou em seu próprio hotel de luxo em São Paulo e ouviu: "Estamos com todos os quartos ocupados." Em vez de discutir, ela fez apenas uma ligação e tudo mudou. Ela não precisava de nada extravagante, nem de uma recepção especial ou tapete vermelho. Só de uma chave, uma cama quentinha e uma noite tranquila para se recompor antes de uma reunião do conselho que, na verdade, ela não planejava participar pessoalmente. Quando Thaís Martins atravessou as portas de vidro giratórias do Hotel Imperial, nada saiu como ela esperava. Ela entrou com uma segurança discreta, sem precisar chamar atenção. Seus sapatinhos macios não faziam barulho. Sua calça social tinha um corte elegante e discreto, e sua blusa de seda azul claro era impecável, mas sem ostentação. Ela carregava uma mochila de lona simples, sem assistente, sem comitiva, parecendo uma hóspede comum, ou alguém tentando se passar por uma. No balcão, uma jovem recepcionista, distraída e mordiscando a ponta de uma caneta enquanto digitava, com unhas pintadas, levantou o olhar e ofereceu um sorriso polido, aquele mesmo de sempre, usado para atender hóspedes que ela estava prestes a recusar. No momento do check-in, Thaís respondeu de forma simpática: "Sim, em nome de Martins." Os dedos da recepcionista correram pelo teclado, mas pararam abruptamente. Ela piscou e, com os lábios se comprimindo, disse: "Não encontro nenhuma." "Reserva com esse nome." Thaís respondeu com calma. "Sempre há um quarto reservado para mim." A jovem profissional retrucou: "Hoje à noite estamos totalmente lotados e só atendemos hóspedes com reserva confirmada." Mesmo sem perder o sorriso, Thaís sentiu o ambiente mudar. Ela lançou um olhar em direção à placa dourada atrás do balcão, onde se lia Hotel Imperial, uma propriedade da qual o nome Martins figurava não só em reservas, mas em toda a história do prédio. "Meu nome está gravado neste prédio," Thaís afirmou em voz baixa. "Eu sou mais do que uma hóspede. Eu sou a dona." Por um instante, os olhos da recepcionista se arregalaram, como se Thaís tivesse acabado de anunciar que era a rainha. Depois, com um sorriso desconfiado, a recepcionista perguntou: "Você é a proprietária do Hotel Imperial?" Thaís assentiu com tranquilidade. A recepcionista inclinou-se em direção ao telefone e disse: "Vou chamar o gerente agora." Enquanto isso, um casal elegante no saguão trocava olhares curiosos, e um homem sentado perto da lareira inclinou a cabeça, como se já suspeitasse que algo estava errado. Poucos instantes depois, um homem magro de gravata torta e segurando uma prancheta surgiu por uma porta lateral. Seu crachá identificava-o como assistente do gerente Ricardo Souza. Ele lançou um olhar para Thaís e imediatamente começou a falar com uma simpatia forçada. "Boa noite. Há algum problema com sua reserva?" A recepcionista repetiu em voz alta. "Ela diz ser dona do hotel." Ricardo hesitou por um segundo, enquanto Thaís mantinha seu olhar firme. "Eu não digo que sou, eu sou. Meu nome é Thaís Martins. Você pode conferir em todos os relatórios trimestrais e nas atas das reuniões do conselho. Estou aqui apenas para uma noite. Você deveria ter reservado um quarto na área dos proprietários," continuou Thaís. Ricardo ajeitou os óculos e gaguejou. "Só um instante, por favor," enquanto se dirigia para o fundo e murmurava algo no rádio. Thaís permaneceu imóvel, sem se mexer, sem elevar a voz, mesmo com a tensão crescendo no ar. Foi quando a segurança chegou, não de maneira agressiva, mas o suficiente para deixar claro que algo não estava certo. Um segurança posicionou-se próximo aos elevadores, enquanto outro ficava junto à área do café. Thaís manteve o olhar fixo, sem se intimidar, mas por dentro, uma chama silenciosa começava a arder. Essa força interior não surgiu apenas por não serem capazes de reconhecê-la, mas porque presumiram que ela não pertencia àquele lugar.
Ela poderia ter mostrado sua carteira de identificação, e-mails, documentos de propriedade, até fotos da inauguração feita há 6 anos. Em vez disso, deu um passo para trás, pegou o celular e fez uma ligação decisiva. Aquela única ligação foi o suficiente. Thaís sabia que aquilo não se tratava apenas de um quarto. Era uma questão muito mais profunda e as pessoas ao redor estavam prestes a aprender isso da forma mais dura. Ela não começou a andar de um lado para o outro. Não suspirou, nem conferiu o relógio ou começou a gravar como alguns fariam. Simplesmente permaneceu parada, encostada a uma coluna de mármore, com o celular na mão, aguardando em silêncio. A ligação durou apenas 26 segundos. Sem precisar de muitas explicações, ela informou seu local, seu nome e disse calmamente: "Estão me negando acesso ao meu próprio hotel. Preciso que isso seja resolvido imediatamente." Depois disso, retornou ao balcão, onde a recepcionista continuava digitando, como se a tela pudesse de alguma forma mudar a realidade dos fatos. Ricardo voltou com uma pasta na mão, visivelmente nervoso. Porém, ao ver Thaís parada e tranquila, ele tentou mudar o tom. "Senhora Martins", disse, enfatizando o sobrenome. "Acho que houve um mal-entendido. Precisamos apenas confirmar alguns detalhes." Thaís interrompeu suavemente. "Confirme o quanto quiser, eu não vou me mexer." Ricardo olhou para o segurança, que permanecia inalterado, e toda a equipe ficou num silêncio tenso, sem saber se deveriam reagir ou se desculpar. Perto dali, 3 mulheres cochichavam discretamente, enquanto um jovem com o laptop aberto fingia não prestar atenção. O porteiro, que normalmente cumprimentava os hóspedes, já não sorria mais, e foi então que Thaís percebeu a recepcionista, discretamente, verificando o celular, rolando a tela, provavelmente procurando seu nome no Google, achando que nada de especial estava acontecendo. Seria quase engraçado se não fosse tão comum. As pessoas têm uma ideia de como é o poder, de como se fala liderança, de como se mostra a posse, principalmente quando se trata de uma mulher negra, com cabelos crespos bem arrumados, sem bolsas de grife ou joias chamativas. Essa imagem simplesmente não combinava com ela. O que mais doía não foi a recusa em si, mas o fato de que isso já era rotina. Thaís lembrou-se de outra ocasião, em uma recepção de hotel no Rio de Janeiro, quando tinha 28 anos e acabara de ser promovida a vice-presidente, usando saltos que a faziam sofrer e um terno que mal lhe servia, pois era o que ela podia pagar. Naquele dia, a segurança a seguira desde a entrada e somente a presença pessoal do diretor financeiro a salvou. Agora, 2 décadas depois, ela ainda precisava provar seu valor num prédio que carregava seu nome. Ela soltou um suspiro suave e deixou o olhar percorrer o ambiente. Sem pedidos de desculpas, sem correções. Apenas o tic-tac constante do relógio e os hóspedes tentando não olhar demais. De repente, o som do elevador soou e 2 homens saíram, um de terno cinza segurando uma prancheta e outro com um moletom da empresa. Não pareciam funcionários comuns. Seus passos determinados deixavam claro que Thaís os reconheceu imediatamente. Eram Carlos Oliveira, vice-presidente regional, e Paulo Mendes, gerente distrital. Seus rostos demonstraram um leve traço de preocupação. Carlos avançou rapidamente, acenando para Ricardo sem nem parar. "Senhora Martins, sentimos muito. Acabei de receber a ligação", disse Carlos apressadamente. Paulo completou, ofegante: "Estamos resolvendo isso agora mesmo." Ricardo começou a falar, mas Carlos o interrompeu com um olhar sério. A recepcionista, agora visivelmente nervosa, recuou lentamente, como se tivesse de repente percebido quem Thaís realmente era. Seu rosto ficou pálido. Pouco depois, Paulo anunciou: "O quarto da sala 1202 está liberado." Conferindo em seu tablet, ele acrescentou:
O motorista está sendo redirecionado para te levar onde precisar amanhã de manhã. E sua bandeja de frutas com o café expresso de sempre estará te esperando. Thaís deu um sorriso tímido e disse: obrigada. Mas ela não parou por aí. Queria ver como todos reagiriam ao saber quem ela realmente era. Se o tom de voz e a postura mudariam. Queria observar de perto como o poder se comporta quando finalmente entra no ambiente, pois é diferente ser desrespeitada quando se é desconhecida e ser ignorada mesmo quando todos sabem quem você é. Paulo puxou Ricardo para um canto e, com voz baixa, falou enquanto Carlos já atendia o telefone, emitindo instruções curtas sobre os protocolos do RH e medidas disciplinares. A tensão que antes se dirigia a Thaís agora se refletia em todo o time, como se uma bola de ping-pong estivesse espalhando o nervosismo. Thaís não se gabou, não cruzou os braços nem erguia o queixo em sinal de vitória. Simplesmente voltou ao balcão, colocou seu celular com calma sobre o balcão e disse: eu fico com o quarto no 12º andar. Mesma configuração de sempre. Por favor, mande alguém para confirmar se está limpo. A recepcionista abriu a boca, mas não encontrou palavras. Thaís não esperou que ela tentasse explicar. Virou-se para Carlos e perguntou: meu check-in está finalizado? Carlos folheou sua prancheta e respondeu: você receberá 2 chaves e até o momento em que pegar o elevador já terá um relatório do ocorrido. Ele acrescentou: também enviamos um comunicado para toda a rede. Nossa equipe de auditoria corporativa está de prontidão. Todos os funcionários precisarão passar por uma nova capacitação no atendimento e medidas disciplinares começarão hoje à noite. Thaís lançou um olhar para a recepcionista, que agora mordia nervosamente o interior da bochecha, enquanto suas unhas artificiais batiam no balcão com um ritmo diferente, de leve desleixo para a tensão. Você vai conversar com ela, afirmou Thaís de maneira direta. Carlos, sem rodeios, respondeu: sim, senhora, em particular e com o RH presente. Paulo quis acrescentar algo, mas Thaís ergueu a mão. Eu também vou falar com ela, mas não agora, depois que eu descansar. Com isso, pegou as chaves, assentiu e caminhou em direção ao elevador. Cabeças se viraram. Alguns hóspedes cochichavam, outros observavam em silêncio, mas ninguém se dirigiu a ela diretamente. Enquanto as portas do elevador se fechavam, ela ainda podia ver Ricardo, parado e tenso, no balcão. No 12º andar, seu quarto exalava um leve aroma de limão e eucalipto. A bandeja de frutas estava impecavelmente organizada. As cápsulas de expresso arrumadas ao lado da máquina e um cartão escrito à mão com suas iniciais repousava na mesa. Apesar de parecer feito às pressas, Thaís percorreu o ambiente devagar, como se inspecionasse cada detalhe, não só a limpeza, mas também a atitude e a intenção por trás, em busca de um sinal de que alguém ainda se importava com a experiência que ela mesma havia construído. Pois aquele hotel não era apenas um negócio, era a sua história. Ela se lembrou de quando tinha 33 anos e foi fazer uma apresentação para um banco em Minas Gerais que não acreditava em seu potencial. Mal a ouviam, impuseram condições de crédito rigorosas e, de certa forma, a desafiaram a provar seu valor. E ela conseguiu. Agora, quase 2 décadas depois, em uma das suas suítes de cobertura, ela ainda precisava mostrar quem era. De repente, seu celular vibrou com uma mensagem da assistente. Tudo já está em andamento. Avise se você quiser um comunicado à imprensa. Thaís hesitou. Poderia ter feito disso um grande escândalo, um único tweet e a história teria sido viral. Mas ela não estava ali para chamar a atenção dos jornais. Aquela situação não se tratava de raiva ou vingança. Era sobre respeito, sobre como o respeito é medido por pressupostos e não pela realidade. Sentou-se na beirada da cama, com as mãos cruzadas, enquanto, do lado de fora,
A noite ainda pulsava. O trânsito na Avenida Paulista, o som distante de um trem de carga no bairro industrial. Porém, no quarto, o clima era pesado. Então, alguém bateu à porta. O serviço de quarto chegou com um expresso fresquinho, uma cartinha de desculpas do chefe de cozinha e uma oferta para enviar um massagista por conta da casa. Thaís agradeceu suavemente, fechou a porta, sentou-se novamente, tomou um gole devagar do seu café e olhou pela janela para as luzes fracas da cidade. Sentiu que algo estava mudando, não só no hotel, mas nela mesma. Às 6h30 da manhã, em ponto, Thaís Martins saiu do elevador. Desta vez não como hóspede, mas como a própria CEO. Seu terno estava impecável, um conjunto de tom grafite profundo, combinado com uma blusa branca impecável. Seus saltos batiam firmemente no chão e seus olhos demonstravam uma determinação tão intensa que ninguém ousava interrompê-la. No saguão, onde os primeiros check-outs e as correrias do café já começavam, o clima mudou visivelmente com sua chegada. Os funcionários pararam de conversar. Até o barista atrás do balcão interrompeu o ato de servir café. Carlos e Paulo já aguardavam perto de um sofá, com pastas e xícaras intocadas. Thaís assentiu discretamente e seguiu direto para uma pequena sala de reuniões, logo após o balcão. Carlos e Paulo a seguiram de perto. Dentro da sala de reuniões, a tensão era palpável. Estavam sentados com expressões sérias. Ricardo, o assistente, a recepcionista, que agora se chamava Mariana Costa, e uma representante do RH, que se apresentou simplesmente como Cláudia Lima, com seu bloco de notas já aberto. Thaís não se sentou, permaneceu de pé, com os braços cruzados, à cabeceira da mesa. O silêncio reinou por alguns instantes, até que Thaís perguntou de forma calma: "Alguém pode me explicar, do seu ponto de vista, o que aconteceu na noite passada?" Mariana abaixou imediatamente os olhos e Ricardo tentou se explicar, mas as palavras não vieram. Finalmente Mariana murmurou: "Eu simplesmente não esperava. Não imaginei que alguém como você fosse dona deste lugar." Thaís interveio suavemente. "Você não se surpreendeu?" Com voz quase sussurrada, Mariana respondeu: "Não, eu não fui grosseira. Não levantei a voz, nem ameacei ninguém." Thaís respirou fundo e se voltou um pouco para Cláudia. "Não estou aqui para fazer um tribunal de culpas, mas preciso de responsabilidade." Cláudia assentiu e Paulo acrescentou: "Estamos prontos para aplicar uma advertência formal e suspender suas funções na recepção até a conclusão do novo treinamento. Ricardo ficará sob revisão administrativa até que façamos mais entrevistas." Thaís assentiu mais uma vez, então se sentou, voltando-se para Mariana. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" 4 meses. Respondeu Mariana, hesitante. "E nesse tempo eu sempre imaginei que o hotel pertencia a uma grande corporação ou a um grupo de investidores." Thaís deixou o silêncio pairar por um momento antes de perguntar: "Você sabe quantos hotéis eu construí no país?" Mariana balançou a cabeça. 17, desde o Rio de Janeiro até Belo Horizonte. Cada um foi planejado com cuidado, para oferecer luxo acessível e um atendimento humano. Construí essa marca porque estava cansada de ser tratada como alguém sem importância. Então me diga, por que, quando entro na minha própria recepção, ainda me sinto invisível para os funcionários?" Sua voz não era de raiva, mas soava cansada, honesta e pesada. Mariana parecia quase querer se encolher na cadeira. Ricardo corou e fixou o olhar à sua frente, enquanto Paulo continuava: "Já preparamos um comunicado que será enviado hoje, mesmo para todos os hotéis da rede, um treinamento obrigatório de inclusão sem exceções." Thaís o encarou seriamente e disse: "Certifique-se de que isso não seja apenas uma formalidade. Não quero que os funcionários decorarem
Discursos. Quero que entendam de verdade o que é respeito, mesmo quando acham que ninguém está observando. Carlos finalmente acrescentou: nós vamos fazer com que isso realmente conte. Thaís levantou-se novamente, encerrou a reunião e saiu da sala. No saguão, o clima parecia se reajustar. Os funcionários se mexiam nervosamente, mas ela não os cumprimentava, pelo menos ainda não. Ela não estava ali para gestos superficiais, mas sim para provocar uma mudança real. Antes de deixar o hotel, Thaís sabia que havia uma última conversa a ser feita, algo que não tinha a ver com políticas internas. Ela esperou até que a correria matinal diminuísse, para que ninguém se escondesse atrás de telefonemas ou sorrisos forçados ao atender os hóspedes. No refúgio dos funcionários, ela encontrou Mariana sentada sozinha a uma mesa estreita, com metade de um muffin de mirtilo à sua frente, o celular virado para baixo e com o ar claramente exausta. Thaís não chamou ninguém para buscá-la. Ela mesma se aproximou. Assustada, Mariana quase derrubou seu copo. "Fica tranquila", disse Thaís de forma suave, puxando uma cadeira para se sentar em frente à jovem. "Quero apenas conversar." Mariana engoliu em seco e disse baixinho: "Sim, por favor. Pode me chamar de Mariana." Thaís sorriu compreensivamente. "Isso não é uma audiência formal", assegurou ela. Por alguns instantes, o único som era o zumbido suave da geladeira e o barulho das luzes do teto. Então Thaís perguntou: "Você já trabalhou em um lugar onde se sentiu sempre menor?" Mariana piscou, levantou o olhar e respondeu: "Sim, quase sempre. Trabalhei por 1 ano em um café pequeno na estrada, usava um avental simples, era constantemente repreendida pelos cozinheiros, e alguns clientes nem sequer deixavam gorjeta. Chamavam-me de garota. Mesmo eu tendo 27 anos, eu me sentia invisível na maior parte do tempo." Thaís inclinou-se um pouco para trás e disse: "Você sabe como é se sentir ignorada?" Mariana assentiu. "Então me ajude a entender. Como foi que ontem à noite você olhou nos meus olhos e decidiu que eu não pertencia aqui?" O silêncio que se seguiu estava carregado de culpa e de uma realização que se assentava lentamente. Com a voz rouca, Mariana murmurou: "Não sei, eu não quis. Quando você entrou, pensei que estivesse perdida ou esperando alguém. Você não parecia..." Parou e balançou a cabeça, como se quisesse descartar a ideia de que alguém como Thaís pudesse ser dona de um hotel. Thaís permaneceu firme e perguntou: "E como é que uma pessoa assim deve parecer?" Mariana não soube responder. "Esse é o problema", continuou Thaís. "A maioria das pessoas tem uma imagem na cabeça, alguém bem arrumado, provavelmente homem, mais velho, mas nunca eu. Essa imagem influencia decisões e comportamentos." "Desculpe", sussurrou Mariana. Thaís respondeu: "Eu sei que isso não basta, mas eu sou quem eu sou." Lentamente ela acrescentou: "Eu nem sempre fui assim. Comecei como recepcionista. Já me confundiam até com faxineira. Diziam querida e amor, como se eu não fosse a responsável por manter tudo funcionando. Sempre que precisei decidir se lutava ou cedia, decidi que quando chegasse à diretoria eu criaria ambientes onde pessoas como você pudessem crescer." Os olhos de Mariana se arregalaram. "Sério? Você começou como recepcionista?" Thaís sorriu calorosamente. "Na verdade, em meu primeiro emprego no Rio de Janeiro, meu chefe disse que eu falava de forma muito culta para atender ao telefone e me transferiu para o setor de conferência noturna." Mariana quase riu. "Isso é inacreditável. Deveria ser algo normal." Thaís levantou-se e disse: "Eu não espero que você seja perfeita, mas quero que entenda. Todo hóspede, seja jovem ou velho, bem arrumado ou casual, merece respeito desde o primeiro instante. Faça isso e você nunca terá que consertar uma situação como a de ontem."
Mariana respondeu timidamente. Obrigada por conversar comigo. Isso significa muito. Thaís assentiu e saiu, sentindo ao mesmo tempo que algo dentro dela se tornava mais leve. Ao final da manhã, a rotina do Hotel Imperial parecia ter voltado ao normal, pelo menos na superfície. Os hóspedes empurravam suas malas pelo piso polido, xícaras tilintavam suavemente no bar e uma família perguntava sobre pontos turísticos na cidade. Mas nos bastidores, o clima era outro. Carlos observava pela janela enquanto o porteiro organizava os carros na entrada e Paulo concentrava-se em seu laptop, redigindo um memorando interno. Cláudia revisava novos módulos de treinamento, enquanto Thaís folheava uma pilha de avaliações de desempenho e fichas de funcionários marcadas para revisão. Eu não estou aqui para punir, dizia ela, analisando um relatório, mas para garantir que isso não se repita. Paulo ergueu o olhar e completou. Estamos ajustando nosso processo seletivo para a recepção, não só quanto à competência, mas também à empatia, para identificar viés e promover um atendimento real. Thaís bateu levemente o dedo na mesa e declarou: e a partir do próximo trimestre, farei visitas surpresas aos nossos hotéis, de forma discreta, até que todos realmente compreendam. Carlos arqueou uma sobrancelha. Você quer agir como uma hóspede secreta? Thaís riu suavemente. Não exatamente secreta, apenas imperceptível, até que seja necessário. Paulo sorriu e disse: isso vai deixar muita gente nervosa. Thaís continuou: que enfrentem essa situação. O verdadeiro trabalho aqui não é feito por avisos, mas pela responsabilidade diária. Ela guardou os papéis em uma pasta e ordenou: façam o novo treinamento começar até a próxima sexta-feira e incluam relatos reais de hóspedes, não meros discursos decorados, mas histórias de verdade. Carlos assentiu. Está combinado. Sabine então deixou o escritório e retornou ao saguão, onde um novo atendente já cumprimentava os hóspedes com um sorriso imediato e respeitoso, como se entendesse que Thaís era muito mais do que um simples executivo. Ela retribuiu o aceno, olhou ao redor e, embora tudo parecesse normal, sentiu que pequenos hábitos antigos já começavam a se desfazer. Pois a verdadeira mudança não vem de um comunicado à imprensa ou de um pedido público de desculpas, mas de correções discretas e persistentes. Mais tarde, Thaís voltou ao elevador para buscar suas coisas. Seu voo estava marcado para o final da tarde, então havia tempo de sobra. Quando as portas se abriram no 12º andar, ela saiu com passos firmes, seus saltos soando suavemente no carpete, e o corredor exalava um leve aroma de roupa limpa com um toque de limão. A porta do quarto estava entreaberta, sinal de que a equipe de arrumação havia acabado de terminar. Tudo estava em ordem, sua mala bem organizada, o laptop devidamente guardado, o carregador arrumado, exceto por um detalhe: um bilhete dobrado sobre a mesa de cabeceira. Ela o pegou e leu. Senhora Martins, obrigada pela compreensão. Eu vou melhorar, Mariana. Não havia envelope ou ornamentos, apenas papel pautado com uma caligrafia cuidadosa. Mas aquilo valia mais do que qualquer desculpa pré-escrita. De uma empresa. Thaís dobrou o bilhete e o guardou na bolsa. Do lado de fora, um carro já a aguardava. Ao sair pelo saguão, o mesmo porteiro da noite anterior abriu a porta com firmeza e disse com um tom acolhedor: Boa viagem, senhora Martins. Esperamos vê-la em breve. Ela sorriu e respondeu: Com certeza. O carro seguiu seu caminho e ela não olhou para trás. Ela não precisou, pois sabia que havia deixado algo muito maior para trás. O peso de ser subestimada, a dor silenciosa de ter que sempre provar seu valor. Em seu lugar, agora havia compreensão, desconforto transformador e crescimento para os outros e talvez também para ela. Mas ainda restava uma última mensagem que ela desejava passar.
não ao hotel ou à equipe, mas a todos que já precisaram se posicionar para provar que pertencem. A viagem para o aeroporto foi tranquila, sem conversas fiadas com o motorista, sem música no rádio, apenas o som suave dos pneus na pista e o ocasional piscar de um farol. Thaís se acomodou no banco de trás, com uma mão repousando na bolsa e a outra segurando o bilhete dobrado de Mariana. Ela não o leu novamente, mas ele permanecia ali como uma prova silenciosa de que a noite anterior não fora em vão. Enquanto olhava pelas janelas para as fileiras de prédios de tijolos, pequenos postos de gasolina em esquinas e letreiros desbotados de padarias e oficinas, ela percebeu que aquele não era o lugar onde planejava estar naquela semana. Entanto, talvez ela devesse estar ali, não por causa da reunião do conselho ou dos negócios, mas pelo que aquela situação representava. Porque esse tipo de acontecimento já não a surpreendia. Ela não estava irritada com o ocorrido. Estava cansada de ver seu valor medido por preconceitos, de ser forçada a se explicar quando não deveria precisar. Sim, isso é meu. Sim, eu construí isso. Sim, eu mereço estar aqui, pensou. E ela não estava amargurada, algo que muitos não entendiam. Thaís não carregava amargura, apenas memórias. E as memórias podem ser poderosas se usadas da maneira certa. Quando as placas do aeroporto surgiram à vista, ela se lembrou de si mesma, mais jovem, uma garota que trabalhava em turnos noturnos em apartamentos simples e uniformes desconfortáveis, sem maquiagem e sem reconhecimento, mas com a firme crença de que um dia construiria algo que ninguém poderia tirar dela. E ela construiu, mesmo que com 17 hotéis e uma equipe de executivos. Alguns ainda a vissem de forma diferente, como se ela fosse menos do que realmente era. O que você faz quando o mundo se recusa a te ver? Você se certifica de que se enxerga com clareza, sem pedir desculpas, e entra no ambiente como se o lugar sempre fosse seu. Você se firma, fala de forma direta, nunca pede permissão e age como se a porta sempre tivesse sido sua. Thaís saiu do carro, pegou sua bolsa e acenou para o motorista, sem precisar de mais palavras. No saguão do aeroporto, as pessoas corriam com seus copos de café e malas, enquanto os anúncios ecoavam pelos alto-falantes. Ela se movimentava discretamente, quase imperceptível na multidão, mas no fundo, uma determinação sólida se formava. Ela havia transformado um momento de humilhação em um espelho, onde todos no hotel pudessem se ver, porque espelhos não mentem, eles mostram quem realmente somos. Ela esperava que Mariana crescesse com aquilo, que Ricardo aprendesse a lição e que Carlos e Paulo cumprissem todas as promessas feitas naquele dia. E se não cumprissem, ela continuaria firme, sempre, pois a dignidade não é algo que alguém concede. A dignidade é algo que você nunca desiste de conquistar. E para todos que já se sentiram ignorados, duvidados ou tratados como se não tivessem importância, Thaís tinha uma última mensagem. Você não precisa gritar para ser ouvido. Basta saber quem você é e agir com confiança a cada momento. Deixe que os outros se incomodem, aprendam e se perguntem como deixaram passar isso. E quando finalmente te notarem, faça com que jamais esqueçam. Se essa história te fez parar para pensar, refletir ou sentir algo profundo, compartilhe e deixe seu comentário. E se essa história de verdade, força e daqueles que se recusam a ser ignorados tocou seu coração, espalhe-a adiante.